Então, muito obrigada pelas vossas intervenções. Acho que foi, enfim, tivemos aqui duas linhas de ação bastante diferentes, o lado da neutralidade carbónica e o lado das compras sustentáveis propriamente ditas. E agora, aqui só uma ou duas perguntas enfim, para ver se conseguimos tirar aqui algumas conclusões e depois passar ali à Paula. Gostava de começar aqui pelo Nuno, que está aqui na segunda cidade do país, e perguntar-lhe o que é que acha que seria necessário fazer ao nível da contratação pública, portanto, do Código dos Contratos Públicos, e agora falando do lado do direito, para de facto tornar isto uma coisa mais, eu não digo obrigatória, mas mais implementável, digamos assim, ou seja, para que as organizações não tivessem medo da litigância, não tivessem receio de não estar a cumprir aquilo que são as orientações legais a que estão obrigadas. Portanto, o que é que seria a sua recomendação? Obrigado, Anabela. A pergunta é muito interessante e é, de facto, uma pergunta que tem sido colocada a nível europeu. Porque, repara, Anabela, o que nós temos no Código dos Contratos Públicos resulta das diretivas da União Europeia. Portanto, não há aqui uma opção do legislador nacional. Nós não podemos pedir ao Governo, à Assembleia da República, que legisle neste domínio, porque dependemos, de certa forma, do que está nas diretivas. E as diretivas são de 2014 e tão cedo não vão ser revistas. Ao contrário do que acontecia no passado, as diretivas têm ciclo de 10 anos, estas diretivas não vão ser revistas. E, portanto, eu diria que, a nível europeu, não vai acontecer nada diferente. Nós não vamos tornar obrigatório, a nível europeu, o acolhimento de critérios de sustentabilidade. A nível nacional, o que eu acho que poderia ser feito é seguirmos de alguma forma este exemplo que eu dei de França e de Espanha. Em primeiro lugar, do tal decreto de França de 2 de maio, recentemente aprovado, e também do de Espanha, que procuram, digamos, pedir às entidades adjudicantes que comecem a justificar o não acolhimento destas preocupações ambientais. E, portanto, podemos seguir esse caminho. Podemos também seguir um caminho idêntico ao da Dinamarca, como eu disse, que é tentar identificar a pegada carbónica das compras públicas e exigir que essa pegada carbónica passe a ser identificada pelas entidades adjudicantes. Podemos exigir também, de certa forma, uma espécie de responsabilidade social, eu diria, por parte das entidades adjudicantes, em que ficariam obrigadas a identificar nos seus websites de informação em que medida é que estão a acolher estas compras públicas ecológicas, porque eu queria recordar que em Portugal nós já tivemos e temos uma Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, que foi desenhada em 2018, mas que depois, de facto, o cumprimento é que ficou muito aquém daquilo que era esperado. Porquê? Porque havia a falta de um quadro sancionatório que, de alguma forma, vinculasse as entidades adjudicantes e, portanto, como era algo que não era vinculativo, que não era mandatório para as entidades adjudicantes, elas acabavam por não seguir aquilo que estava definido na tal Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas. Em síntese, Anabela, respondendo à sua questão, o que é que eu acho que poderia ser feito? A nível europeu, nada vai ser feito além do que já está neste momento em cima da mesa, não vamos ter novas diretivas no futuro. A nível nacional, podemos tentar seguir alguma pedagogia legislativa, pegando um exemplo de França e de Espanha, podemos exigir que seja identificada a pegada carbónica das compras públicas, podemos exigir que as entidades adjudicantes identifiquem, de facto, nos seus websites o acolhimento de preocupações ambientais. Eu diria que há aqui também um caminho, por um lado, pedagógico, de maior compreensão, de planeamento dos adjudicantes. Há pouco a Isabel Camacho teve a ocasião de explicar a experiência muito positiva do município de Lisboa, mas eu diria que o município de Lisboa é um grande comprador público, é uma grande entidade adjudicante que tem meios muitíssimo superiores ao da normalidade das entidades adjudicantes. E, portanto, temos que fazer este caminho também com estes exemplos do município de Lisboa, o exemplo também das centrais de compras, a ESPAP, enfim, para, por um lado, pedagogicamente avançarmos mais e, por outro lado, tentarmos, enfim, desta forma que eu traduzi, de identificação de pegada carbónica, algumas medidas do legislador idênticas já de Espanha e de França, implementar e acelerar o acolhimento dos critérios de sustentabilidade. Anabela, muito obrigado pela questão. Passou ali um conjunto de informação preocupante, mas também boa, ou seja, com caminhos de saída, digamos assim, ou seja, há solução para isto tudo, queiramos nós, não é? E eu perguntar-lhe se tivesse o condão de desenhar políticas públicas, o que é que alteraria para que isto fosse uma realidade? Ui! Faz conta que é um... Sim, eu gostava de destacar que foi dito exatamente antes.
Isto tem que ser aqui uma espécie de negociação entre o espaço europeu e o espaço nacional. Claro. Nós sozinhos não. E uma ideia que a Isabel também passou na apresentação, que é que em linguagem anglo-saxónica se chama designar pelo learning by doing. Nós não podemos ter medo de ir aprender fazendo. Se nós estivermos à espera que ter um padrão e estándares muito concretos, e essa é uma preocupação, por exemplo, em municípios, falando agora dessa realidade, porque se enquadra muito na nossa conversa, que municípios com poucos recursos técnicos e humanos, ou massa crítica, tenham algo muito padronizado para aplicar, nós, perdoem-me a expressão, podemos esperar sentados. E temos, eventualmente, que ir por este caminho do learning by doing. Nesta perspectiva da área onde trabalho em particular, uma uniformização desta questão da análise de ciclo de vida e a União Europeia tem um apoio muito grande por via de uma organização que se chama Joint Research Center, a JRC, que tem bases de dados já muito consistentes. Uma delas chama-se EcoInvent, mas poderiam ser outras, não é relevante. Mas existe um grau de conhecimento, por exemplo, sobre a análise de ciclo de vida de um conjunto de processos, dos quais depois derivam N produtos comerciais, com marca A, B e C. Sabemos isso hoje, não é? Eles vêm todos no mesmo sítio e depois têm rótulos diferentes. E depois há nuances na cadeia de distribuição, no transporte. Ao nível das políticas públicas, tornar essa informação, e pegando na questão dos dados abertos, pública e disponível. Porque ela não é. A academia acede, o consultor vai conseguindo, mas ela não está completamente disponível, nem é base para... Ou seja, tem que haver um padrão. E eu costumo dizer sempre, nós podemos ter uma metodologia péssima, mas se todos a aplicarmos, conseguimos comparar-nos. E esse tem que ser o ponto de partida. Não ter medo de arriscar e dizer, vamos criar uma metodologia. Depois vamos ter os críticos, porque eles fazem parte do processo, a dizer mal, a dizer horrores, etc. Mas se todos nós tivermos os mesmos erros sistemáticos, como se costuma dizer, conseguimos comparar-nos. E conseguimos comparar os produtos e os processos. E exatamente. E depois ir melhorando, com certeza. Agora, a solução perfeita é uma quimera. Respondendo e sintetizando, mais transparência na informação técnica. Transparência não, capacidade de disclosure, de colocar essa informação cá fora e que essa informação seja a base para começar a fazer processos de comparação. A questão das declarações ambientais de produto, eu não sou um especialista sobre o tema, declarações ambientais de produto ou outro tipo ou outra nomenclatura qualquer, esta ideia de já existe capacidade para produzir documentos que consigam comparar produtos em unidades funcionais. Uma unidade funcional é um quilo de café ou 1 metro quadrado de madeira ou a cadeira e portanto, não será por aí. É preciso aceitar uma base comum. E depois aí vai ser a grande discussão, que eu justifico com a questão de façamos todos o mesmo erro sistemático e vamos comparar seguramente. E agora deixava aqui uma pergunta para a Isabel, para nos falar um bocadinho sobre planeamento e sustentabilidade. Obrigada, olha que boa pergunta. Obrigada, Anabela, pela pergunta. Então, é essencial planear, não é? Não se faz uma boa compra se a gente não tiver planeamento. E, de facto, no mundo da compra, o planeamento praticamente não existe, não é? A gente compra, como já aqui ouvimos o Sr. Professor dizer, compramos em cima do joelho, permita-se a expressão, compramos sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de procura, muitas das vezes, não é? Sem perceber se efetivamente aquilo que estamos a comprar é verdadeiramente ajustado à minha necessidade e, portanto, o planeamento é absolutamente essencial. É curioso que o planeamento já existe na contratação há muito tempo. A contratação já carrega a perspectiva de planeamento há algum tempo, é verdade, não a impõe, não a vincula, mas já lá há preocupações, nomeadamente do legislador comunitário, no planeamento. Quando, por exemplo, o legislador comunitário vem dizer, se vocês planearem, então vocês podem fazer aqui um anúncio de pré-informação, levar esse anúncio de pré-informação ao mercado para que o mercado se consiga estruturar
E olhem, até tem aqui um benefício, que é a redução dos prazos de apresentação de proposta, mas ninguém faz isto. O que é que nós, na nossa estratégia, pensamos? Que é absolutamente essencial começarmos no momento zero. E o momento zero é planear. E na cadeia do planeamento vem, logicamente, a possibilidade de introdução da sustentabilidade na compra, não é? Porque se eu, com tempo, com meios, com propriedade, com gente à minha volta, conseguir estruturar a compra que preciso fazer, sobretudo aquelas compras que têm maior impacto na organização, mas aquelas que podem até produzir outro tipo de resultados do ponto de vista da compra pública, não é? Da política pública de compra, temos necessariamente que ter essa visão. Desenhámos e construímos a primeira plataforma de planeamento de compras. Está em produtivo, é uma plataforma desenhada em OutSystems, exclusiva para planear compras. Assim esperamos agora já com impacto nas compras centralizadas do departamento, assim esperamos por vontade do Executivo e por regulamento do Sr. Vice-Presidente, expandir a todas as compras municipais para que nesse planeamento possa haver a introdução de sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, também se fala na sustentabilidade financeira, não é? Não há compra sem a gente planear financeiramente como é que vamos comprar, não é? Portanto, a vertente da financeira aqui é muito importante. E esta plataforma de planeamento de compras do município de Lisboa já acomoda a perspectiva da compra do ponto de vista financeiro com a sua evolução, a sua perspectiva e ao fim e ao cabo, a sua organização, quer do ponto de vista da introdução de critérios de sustentabilidade, quer depois do ponto de vista da sua execução propriamente dita. Obrigada pela pergunta, muito interessante. Agradecer. Enfim, teríamos muito mais perguntas, mas o nosso tempo está a chegar ao fim e temos aqui a colega que vai fazer aqui as notas finais. Só dizer para quem não conhece tão bem este referencial que o referencial da ISO 20400 tem uma lógica de planeamento, tem uma lógica ainda melhor que é da revisão da necessidade. Será que eu preciso mesmo de comprar isto? Será que eu preciso desta solução ou eu posso encontrar outra? Será que eu posso partilhar esta solução com outro departamento e não ter que adquirir tudo? E, portanto, também a lógica de mais serviço e menos produto. E tudo isto concorre para os objetivos e as preocupações que o Rui teve aqui a falar. E pronto, enfim, é uma lógica de sustentabilidade como um todo, não apenas a introdução de critérios ambientais também, mas de direitos humanos, éticos, transparência, anticorrupção, assenta num conjunto de princípios. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que são asseguradas através deste referencial, mas sempre e, obviamente, Nuno cumprindo a lei, não é? Pronto, e nunca nos ultrapassando àquilo que a legislação comunitária e nacional permite fazer. Bem, muito obrigada a todos. Nuno, muito obrigada também. E vamos passar então às notas finais, já um pouco fora de tempo. Está ali tudo. Está mesmo aí. Ok, muito bom dia e desculpem este momento. E a minha voz está assim meio trêmula. E está meio trêmula porque, de facto, eu quero agradecer o convite que foi endereçado. E o convite que foi endereçado, que logo à partida era um grande desafio, não é? Porque são notas finais, mas que eu agarrei o desafio sem medo e sem sequer pensar, não é? Porque estávamos aqui ocupados com outras coisas. O que é facto é que, à medida que vocês iam, e os nossos oradores iam partilhando os seus conhecimentos, e eu estava ali a tirar notas muito depressa, eu confesso que, ao mesmo tempo que eu estava a tentar ter a atenção para tirar as melhores ideias, havia um medo que ia crescendo dentro de mim. Até que eu disse a certa altura: Paulinha, esquece lá o medo, esta coisa das compras sustentáveis, e como disse o Rui Diniz à entrada, ainda um pouco em voz off, isto é uma matéria muito difícil e desafiante. Estamos todos no mesmo barco e, como dizia o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal,
isto exige audácia, persistência e coragem. Então, eu não vou fazer o contrário, eu também vou ser corajosa. Então, queria agradecer-vos e queria, com muita humildade, admitir que estas são as notas possíveis a partir da minha percepção neste momento, mas que cada um dos presentes, quer aqui, quer em casa, por trás dos monitores, encontrarão outras notas igualmente importantes, igualmente possíveis, e que é da junção de todas elas, da integração de todas elas, que nós construímos conhecimento. Então é a partir deste lugar, que agora partilhei convosco, que eu me encontro e que de uma forma muito rápida vou tentar fazer aqui uma síntese. Uma síntese em torno de 3 notas. Primeira nota, todos somos pioneiros. Segunda nota, as compras públicas são incontornavelmente um poderoso instrumento de mudança. E a terceira nota, uma nota de esperança, porque existem adversidades, mas existe a grande oportunidade de as transformar. Então, todos somos pioneiros e o que fazemos faz toda a diferença, por mais pequenino que seja o passo e por mais pequeninos que nos sintamos. Se a Câmara Municipal é pioneira, a Câmara Municipal de Lisboa é pioneira na implementação da ISO, na realidade todos somos pioneiros nas compras sustentáveis. Vivemos na pele, no dia-a-dia, o impacto das alterações climáticas, os números dos diferentes relatórios dão visibilidade, e aqui o Rui falou de alguns, dão visibilidade da realidade social, ambiental e económica, aliás o engenheiro Mário Parra também, da realidade ambiental, social e económica que estamos a viver e, portanto, estamos numa profunda crise a todos os níveis, mas a nota de esperança já aqui é que a partir da crise emergem novas respostas, novas realidades. E dizia também o engenheiro Mário Parra, o planeta está a arder. E eu diria que com o planeta estamos todos nós, enquanto humanidade. Agora, o que é facto é que a tomada de consciência de que o planeta tem limites muda tudo. E muda ao mais pequenino pormenor, que é na escolha que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos podem fazer uma grande mudança. Os desafios são complexos, são novos e exigem claramente uma ação concertada, integrada, mobilizada, que nos convoca a todos sem exceção. Somos todos pioneiros e precisamos estar abertos a refletir, a cooperar, a aprender, a construir soluções em conjunto. Como disse o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estamos perante um novo paradigma das compras que convoca a um novo modelo e todo o mundo novo se apresenta para todos nós. Então, as compras públicas são incontornavelmente um poderoso instrumento de mudança. O Parlamento Europeu, em dezembro de 2021, falava que as compras, calcula-se, eram responsáveis por cerca de 16% do PIB da União Europeia. O Rui Diniz traz-nos esta ideia de que 8 cadeias de abastecimento representam 50% das emissões globais e sabemos que destes 40% das emissões podem ser reduzidos a um custo de 15 euros por tonelada de CO2. Espero não me ter enganado, Rui. Mostrando aos mais críticos, pela sua própria exposição, aos mais críticos e aos mais resistentes, que a internalização do custo é possível e não é tão elevado quanto se imagina. Aliás, ele constitui inclusivamente uma grande oportunidade para mudar, reduzindo as emissões de carbono a um custo controlado. E como um dia eu ouvi, eu sou nova nesta matéria das compras sustentáveis, e uma das primeiras coisas que eu escutei de uma colega que eu prezo muito, que é a minha colega Maria João, ela diz: eu estive numa formação e a formadora era a doutora Anabela, que eu ainda não conhecia, a Anabela Vaz, que está aqui, e ela disse uma coisa que eu nunca me esqueci, é que a melhor compra é a não compra. E a Anabela, agora nesta síntese mais final sobre a ISA, mostrou-nos isso mesmo, não é? Que é esta grande capacidade da ISO 20400 intervir no planeamento e na forma como nós usamos os recursos. E bom,
e a ISO 20400 apresenta-se como um caminho, pelo menos é o caminho escolhido pela Câmara Municipal de Lisboa, também pela Câmara Municipal de Loures, a quem eu dou também os parabéns, e se houver mais alguma organismo público, quer seja central, quer seja local, que nos esteja a escutar e que também esteja a implementar a ISO, por favor, digam-nos, que é para nós conversarmos todos e aprendemos uns com os outros, mas a ISO vem ajudar-nos, e vem ajudar-nos do ponto de vista interno a organizar a função compra, não é? Melhorando inclusivamente todos os processos, desde o seu planeamento com o levantamento das necessidades, até ao fecho do próprio contrato, passando pela monitorização e pela avaliação do que correu menos bem e melhor, que era para podermos ainda ver se temos possibilidade de melhorar, mas também ela convida-nos a fazer um caminho com o exterior. Portanto, não fica fechada. A ISA não fica fechada dentro da própria organização e, claramente, entre parênteses, é uma revolução, porque ela obriga a uma mudança organizacional brutal, como aqui foi falada, mas ela, nesta revolução organizacional, ela convida-nos a fazer o caminho com os fornecedores, com as partes interessadas, com as associações de classe, com as ordens profissionais, com todos os organismos, desde o nível estratégico até o nível mais operacional. E isto é maravilhoso. Portanto, falava-se no mundo novo que se abria, eu digo que é um mundo novo maravilhoso que se abre para todos nós. Claramente não há soluções perfeitas, nem mágicas, ainda que eu adorasse, confesso, e também não há receitas únicas. Portanto, é um caminho nada linear, pacífico, não é, de todo, e levanta de facto questões que colidem com as regras da contratação e mais especificamente com as preocupações ligadas à concorrência e ao próprio funcionamento do mercado. Mas perante isto, o Dr. Nuno, identificando aqui as grandes questões, que agora neste pequenino questionamento também foi possível identificar, mas mais importante é que existem soluções, e outras que nem sequer ainda estamos a ver, mas o Dr. Nuno mostrou-nos que perante os diferentes constrangimentos e adversidades que se colocam à integração dos critérios ou das especificidades da sustentabilidade nas compras públicas, ele diz-nos que existe de facto um largo caminho a percorrer, mas é um caminho que ele é largo, sim, mas é aberto. E aberto a todas as possibilidades que podem emergir. Possibilidades essas que permitam conciliar as políticas ambientais, né, como ele diz, mesmo em termos europeus, são das mais transversais, as políticas ambientais e os grandes objetivos para a sustentabilidade, as diretivas europeias que plasmam na própria legislação nacional, mas também orientações nacionais que podem ser aqui emanadas, e o domínio da contratação pública, que de facto é rigoroso, né? O Código o Código dos Contratos Públicos é rigoroso, é claro, também levanta muitos questionamentos entre os juristas, muitas discussões, mas de facto está ali, é a nossa grande base de trabalho e a partir dali como é que podemos construir sem colidir. Então, vários exemplos foram aqui apresentados. E referia o Dr. Nuno que nós estamos atrasados em relação aos países escandinavos e em relação a outros países com outras pequenas experiências. Eu diria que bom, porque nós podemos aproveitar desse atraso, ou seja, eles já fizeram todo um caminho e nós agora podemos ir aprender mais rápido e encurtar o nosso caminho. Então, esta noção de benchmarking que a Isabel também trouxe é para nós de facto muito importante, é que somos todos pioneiros, estamos todos no mesmo barco, no mesmo momento histórico e podemos ir aprendendo uns com os outros e acelerar o caminho. Caminho esse que de facto tem que ser acelerado porque, como dizia o Rui a certa altura citando, se nós não pararmos com as alterações climáticas param connosco. Bom, este é um caminho que se faz caminhando, aqui foi dito de diferentes maneiras por diferentes oradores. Trata-se de um processo que está em permanente construção e melhoria contínua e que para ele contamos claramente com a audácia, a coragem, os valores que nos orientam dentro de uma ética do cuidado e governação participativa. Contamos ainda da parte da Comissão Europeia e dos próprios organismos nacionais com guidelines que os orientam, portanto aqui uma abordagem muito pedagógica que fará o seu caminho e que está presente também naquilo que é a responsabilidade sentida pelo município de Lisboa nesta questão de ser pioneiro. Estamos a construir no presente o futuro.
Estamos a construir um novo paradigma. As sementes estão lançadas e só com a paixão, a ambição e o propósito, como diz a Isabel, é possível criarmos as condições para que estas sementes possam brotar e crescer de forma saudável. Eu diria que é a avaliar pelo entusiasmo e a paixão dos nossos oradores e de todos os que com certeza nos assistem, eu acredito mesmo que este é um processo imparável, como referia a Isabel. Ser pioneiro é ter a humildade de saber que não sabe e de estar aberto a aprender com os outros. É juntar vontades, é abrir trilhos, deixando marcas para que os outros nos possam seguir, mas ao mesmo tempo eles também possam melhorar o caminho que foi aberto. É criar condições para a partilha, para o diálogo, para a colaboração e para a construção conjunta. É aprender sem medo de errar e sem medo de fazer menos bem, porque é a partir daí que nós melhoramos. Então, eu diria que podem escutar todas as comunicações, vezes sem conta, no YouTube e noutras plataformas que nos farão chegar. Eu vou assistir com toda a certeza e vou tirar apontamentos e vou telefonar para alguns de vós. E ficamos a aguardar pelo ciclo de diálogos, anunciado pelo Sr. Vice-Presidente em torno deste tema, pelo Procura Mais, o evento do ICLEI em 2023, e eu convidava já para aquilo que foi um repto que também de certa forma foi deixado, que é a criarmos uma rede nacional de compras sustentáveis. Uma rede que nos permita juntar partes interessadas, desde os fornecedores até aos organismos públicos, e podermos encontrar formas de realmente conseguirmos tornar imparável este caminho da sustentabilidade através da compra, mas feita de forma mais informada, mais sustentada, com dados mais abertos e com decisões efetivamente responsáveis, a pensar no bem de todos. Então, eu espero ter estado à altura e um resto dia muito feliz, muito grata pela atenção e parabéns pela organização da ESG Week e por esta conferência em particular. Obrigada.